E aí, meus amigos, contadores e contadoras, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Novamente aqui com a Vanessa Schweng, a nossa gerente de marketing, mas já foi de tudo um pouco aqui na empresa. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigado mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui de volta. Vamos produzir um conteúdo de muita qualidade aqui. Vamos lá. E, pessoal, é o seguinte, esse conteúdo é sobre como estruturar o processo de onboard na contabilidade. É, é muito importante a empresa contábil, pensar nesse processo de onboard pelo seguinte. Vou fazer aqui deixar algumas coisas claras aqui nesse podcast. Primeiro, nós temos um grupo de empresas com vários CNPJs. E cada CNPJ tem um ou outro contador, então os contadores mudam, são diferentes. Então, a nossa realidade que a gente vai passar aqui sobre estruturação de processo de onboard na contabilidade, ela é muito mais uma visão do cliente, que eu sou um cliente da contabilidade, Sim. do que uma visão de quem quer ajudar o contador só a implementar o processo. A gente, por ser uma empresa de marketing e tecnologia, a gente tem esse processo de onboard muito bem fundamentado. E quando a gente entra no mundo da contabilidade, a gente percebe que existe a necessidade muito maior de ter um processo bem organizado, estruturado de onboard e que necessariamente não tem. Então, nesse podcast, a gente vai falar e fazer um processo de onboard para a contabilidade, mas na visão de um cliente, que no caso sou eu. Somos nós, certo? Somos nós. Nós já passamos por algumas contabilidades Sim. do decorrer desse tempo. A gente sentiu diferença de uma para outra. Algumas tinham um processo, mas muito inicial, que mesmo assim deixava a gente com dúvidas. Alguns não tinham e depois de muito tempo vinha pedir um documento que era para ter pego da outra contabilidade há muito tempo atrás. Então, esse é um processo que, além de ser muito importante para a qualidade do serviço prestado, para passar a informação correta para o seu cliente, é importante para você fidelizar ele, para ele entender que você presta um bom serviço. Isso. Então, a gente tem as duas visões, a visão de quem estrutura processos de onboard e a visão de quem contrata a contabilidade e não tem onboard. Vanessa, perfeito. O onboard, ele tem que ser encarado, na minha visão, o onboard, ele é o momento mais importante depois da venda. Por quê? O cliente, ele tomar a decisão de mudar de contabilidade é uma decisão que dói muito. Porque é muito difícil você mudar de contabilidade. Então, todas as questões de documento, de confiança. Então, a tomada de decisão de uma empresa mudar de contabilidade é uma decisão difícil que dói. Sim. Aí o empresário ele toma essa decisão de mudança. No momento que ele toma essa decisão de mudança, a contabilidade que recebe esse novo cliente, ela tem 30 dias ali, ela tem a oportunidade, nos primeiros 30 dias, ela fazer a fidelização para sempre desse cliente. E não só fidelizar, o onboard ele tem que ser tratado como fidelização, organização, mas oportunidade de upsell. Sim, Porque também. as oportunidades de você vender serviços que não estão ali no pacote que você fez, porque você vai encontrar alguns erros, algumas coisas, ele é enorme. Então, o onboard ele tem que ser encarado por 3 motivos. Preparar a empresa, preparar a empresa que está chegando para a contabilidade, para esse novo processo dessa contabilidade nova. Então, é a organização. Sim. Segundo, depois da organização, fidelização desse cliente, onde você mostra organização em todos os processos, onde você faz toda essa organização e mostra o diferencial da sua empresa. E terceiro ponto, fazer esse cliente comprar alguma coisa depois que ele já comprou. Seja uma consultoria tributária, seja um planejamento, seja alguma outra coisa. Nós vamos falar tudo isso aqui. Sim. Certo? Então vamos lá. A gente que vem do mercado de tecnologia e marketing, o que é o onboard, né? Para que as pessoas entendam. Vamos lá, Vanessa, o que é onboard? O onboard, ele é a fase inicial de recepção do cliente dentro da empresa. Aqui no Contador Agora, por exemplo, quando a gente recebe um cliente, a gente tem o onboard dele, que é justamente essa fase de organização e de estruturação do que vai ser feito na recorrência. Então, no departamento, na área da contabilidade, vai ser a fase de você pegar documentos, de você transferir informações técnicas, de você tirar tudo que está na outra contabilidade e passar para a sua. É o momento de você fazer um diagnóstico de como que está essa empresa, se tem imposto vencido, se tem alguma coisa para ser feita. Então, é o momento de você organizar a empresa para você identificar como está e como deve ficar. E é o momento de você mostrar para a empresa também o que ela precisa fazer para chegar a um sucesso, para conseguir se estruturar corretamente. Então, é uma fase para a contabilidade em si, organizar
tudo, deixar tudo, os parâmetros todos prontos e para mostrar para quem contratou ela que o caminho que ele deve seguir. Perfeito. Então é uma fase inicial de estruturação. Perfeito. Como é que eu gosto de dividir esse onboard? O cliente, vamos lá, o time de vendas da empresa contábil ou o contador fechou esse cliente. Então, este cliente. Eu vou até pedir, meu editor vai me matar aqui. Eu vou até pedir para nesse podcast ele fazer um trabalhozinho de deixar as fases assim, ó. À medida que eu for falando, ele vai me matar, mas é porque vai ser importante ilustrar isso aí. Meio que uma linha do tempo. Uma linha do tempo. Então é o seguinte: o cliente ele chegou para o contador e falava assim: ok, eu quero sair da minha contabilidade X e ir para a sua contabilidade. Quero mudar de empresa contábil. Nesse momento, aí o contador vai fazer o contrato, o cliente vai assinar o contrato, pronto, contrato assinado. É hora de pedir a transferência técnica da antiga contabilidade para a nova, é hora de pedir a documentação da antiga para a nova, mas antes disso tudo, eu acredito que tem que ter uma primeira etapa, que é uma reunião de kickoff. Então, a primeira fase aí, meu editor querido, é reunião de kickoff, ou uma reunião inicial, se você não quiser usar nenhum termo em inglês nem nada. O que é uma reunião inicial antes de qualquer coisa? É uma reunião, o que é uma reunião de kickoff, Vanessa? Vamos lá. É uma reunião de start, uma reunião de pontapé inicial do Ok. que vai acontecer. Antes de qualquer Antes coisa. de qualquer Antes de coisa. encostar numa documentação de cliente. É nessa reunião onde fica alinhado todas as expectativas. O que foi contratado, o que vai ser entregue, o que não foi contratado, O que não vai ser entregue. o que não vai ser entregue, o que precisa ser contratado à parte, quais são as expectativas do seu cliente. A gente costuma dizer aqui que essa reunião de kickoff é meio que quebrar o sonho e construir a realidade. Isso. Por quê? A venda, principalmente uma venda de contabilidade, uma venda de serviços no geral, é uma venda consultiva. Sim. Então, você precisa construir o cenário, construir o objetivo, construir onde que vai chegar, quais são as expectativas. Porém, quando ele chega no onboard, ali na primeira reunião, ele precisa pôr o pé no chão. Fala assim, olha, foi vendido, é esse o caminho, esse é o que você vai alcançar, mas vamos pôr o pé no chão, esse é o primeiro passo. É a Isso. partir daqui que a gente vai começar a andar. Tá. Então, é esse alinhamento de expectativas. Então vamos lá. Reunião inicial com o cliente. O cliente assinou. Reunião inicial. Nessa reunião inicial é muito importante que se deixa muito bem claro em planilha, em sistema, de alguma forma que a empresa contábil conseguir de prazos. Quais são os prazos que vão ser feita essa migração de documento? Então, por exemplo, fase inicial, primeiro dia, pedir transferência técnica e documentação para contabilidade. Prazo 2, fazer reunião com o departamento pessoal, para que o departamento pessoal entenda como é que é seu pessoal. Fazer reunião com o fiscal para saber como é que o fiscal entende e vai trabalhar essa sua organização de mandar impostos, recolher impostos, se é simples, se é presumido, se é real, como que vai ser. Parte contábil, como é feita a documentação, como passa essa documentação para a contabilidade, como que se une isso tudo. Então, isso tudo é feito com o cliente e com os gestores de cada área contábil. A empresa de contabilidade ela pode ter um profissional de CS, estruturar um profissional de CS para fazer essa ativação de onboard, essa ativação de cliente, ou pode pegar cada coordenador de departamento quando chega um cliente novo e todo mundo conversa junto. O importante é que nessa reunião de kickoff, o cliente ele entenda. O cliente da contabilidade entenda quem são os responsáveis pelo trabalho dele, com quem que ele vai entrar em contato, quais são os canais de comunicação dele, se é com o contador que ele conversa, se é com o analista fiscal, se é com uma secretária, qual que é o telefone de contato que ele conversa, quais são os prazos bem definidos de cada etapa. Então, essa reunião, a gente chama de kickoff, você pode chamar do que você quiser, start inicial, pontapé inicial, reunião de início, não importa, mas essa primeira reunião, ela é primordial, sabe por quê? O que aconteceu aqui na nossa transferência de última contabilidade? Nosso contador é muito amigo nosso. Sim. Ele é um grande parceiro nosso e a gente precisava migrar com uma certa urgência, porque a gente estava participando uma das empresas de um processo de licitação, precisava de uma documentação especial e tudo mais. A gente transferiu num momento de urgência e a gente não teve esse kickoff. Então foi direto para as tarefas mensais. E todo mundo ficou completamente perdido. Da onde que vem a informação, para onde que vai, quem que eu peço, será que entregou tal declaração, será que tal coisa foi feita? Por quê? Porque não teve numa fase inicial uma conversa de entendimento e que nessa conversa de entendimento ficasse explícito o seguinte, olha, essas são as pessoas que vão cuidar da sua conta,
Isso que nós vamos fazer. Esses são os prazos, esses são os documentos. Eu acho que uma coisa que falta muito, e é muito importante nessa reunião inicial, é um checklist. Se Legal. você não tem um processo bem desenhado, bem estruturado, se você ainda está começando a implementar isso dentro da sua empresa, é normal. Mas tem um checklist de cada departamento, falando, ó, o departamento pessoal vai te entregar todas as folhas de pagamento até o dia X, então você tem que entregar o fechamento até o dia Y. Então, se eu vou te entregar até dia 5, até o dia 1º você tem que me entregar todas as documentações, a folha de ponto, etc. Se você for contratar um funcionário, esse é o checklist. Se você for demitir um funcionário, esse é o checklist. Se a gente vai fazer puxar as informações do Simples, você pagar seus impostos. Essas são as informações que você precisa me passar até o dia X. Então, todos esses prazos, tanto que a empresa tem que passar para o contador as informações, quanto que o contador vai passar para a empresa, é muito importante, é fundamental. O checklist do que vai fazer, como funciona, quais são os documentos, para quem que você pede e quem são as pessoas responsáveis. Então, acho que isso é o primeiro passo fundamental, já na primeira reunião, para você conseguir estruturar realmente como vai funcionar a vida do seu cliente dentro da empresa. Legal, até anotei aqui, até um bloco de notas aqui, anotei checklist de cada departamento, isso é interessante. Sobre esse checklist, eu queria fazer um parênteses aqui, você está coberta de razão, e eu queria deixar aqui um conceito de sucesso do cliente, um conceito de onboard na contabilidade, que é muito importante a empresa contábil saber. O grande trabalho, a grande missão de um time de CS, que é quem geralmente faz essa ativação do cliente no onboard, ou a grande missão desse profissional que está responsável por fazer essa ativação, são duas coisas. A primeira é a organização diminui a ansiedade. O que isso quer dizer? Quanto mais organizado a empresa for com o seu cliente, menos ansioso ele fica. Quando você deixa o cliente sem saber de prazo, sem saber da próxima etapa, sem saber dos próximos passos, causa nele uma ansiedade, causa nele uma sensação de abandono, causa nele uma sensação de que ele está... será que as pessoas estão sabendo que a minha empresa está aí? Como é que está? Isso causa nele um estresse, é perigoso ele no primeiro mês sair da sua contabilidade ou te olhar de uma maneira ruim. Então, o onboard, no primeiro momento, ele tem que tirar essa ansiedade do cliente. Por isso que esse passo a passo completo é muito importante. O segundo ponto, você falou de checklist, mas é muito importante a gente entender o seguinte... a gente percebe, por exemplo, um time de CS e um onboard, ele tem que, obrigatoriamente, diminuir esforço do cliente. O que é diminuir esforço? Pensa, hoje, você está no domingo na sua casa, 2 da tarde, está com fome. Você tem 2 opções. Ou ir para o fogão e fazer comida, arroz, feijão, carne, macarrão, feijoada, o que você quiser comer. Ou você entrar no iFood, com 2 cliques, daqui 20 minutos a comida chega quente na sua casa e mais gostosa do que você faria, por exemplo. O que por exemplo, o iFood faz? Ele diminui esforço. Sim. Um Uber, ele diminui esforço. Ele quero pedir uma coisa que me... olha o exemplo do Uber. Quero ir daqui, da minha empresa para minha casa. Eu poderia ir de ônibus, eu não sei que horas que o ônibus passa, eu até tenho mais ou menos um horário, mas eu não tenho exatamente o caminho da onde que ele está, qual rua que ele está fazendo, então eu fico lá no ponto. Quantas pessoas ficam no ponto de ônibus ali meia hora, 1 hora, esperam até o ônibus chegar? O que o Uber fez com isso? Não é que o Uber demora mais ou menos, claro que o Uber demora menos, mas ele te dá um caminho, um trajeto e fala, ó, daqui 3, 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos. Ele Então, te dá previsibilidade. essa previsibilidade acalma o cliente. É a mesma coisa no processo de onboard na contabilidade. Deixa esse caminho previsível, deixa aonde que esse cliente está e aonde que você está com o carrinho. Deixa o cliente entender essa jornada, porque isso causa. Outra coisa, o cliente ele contrata o Uber, ele sabe quanto que vai dar a corrida dele, diferente do que ele fazia no táxi, por exemplo. Ele não fica, pelo amor de Deus, o que eu vou encontrar de surpresa aqui? Será que o cara vai dar uma volta que eu não sei? A mesma coisa, essa clareza de informação de honorários, de valores, do que está sendo contratado, também você tem que passar para a contabilidade. Então, essa clareza é o que o seu onboard tem que fazer. O seu onboard tem que dar para o cliente essa clareza. Se você encarar o processo de cliente do onboard desse cliente como se fosse o cara chamando um Uber, e você pegar tudo aquilo que o Uber tem de bom e transferir para o seu processo de onboard, então é o seguinte, vai definir prazo, vai definir horário, vai definir caminho, vai definir preço, vai definir quem é o motorista, vai definir qual que é a placa, vai definir que horas que eu chego. Pronto.
você tem um processo claro do começo ao fim. Geralmente, os processos de onboard, eles são representados por caminhos. Tem alguns que são por escalar montanhas, enfim, independente do nível de complexidade, ele é sempre um caminho. Ele tem um ponto de partida, um ponto de chegada, e ele tem todo o trajeto, o que vai acontecer. Isso. E muitas contabilidades, elas acabam mostrando só o ponto de partida e o ponto de chegada. Só que o caminho, ele é muito importante, acaba sendo mais importante do que o ponto de chegada. Mais. Então, mostrar para o cliente para onde que ele vai, como que ele vai, o tempo que ele vai demorar para chegar, tudo isso vai fazer muita diferença no resultado final. E também na organização da contabilidade. Porque a gente preza muito dentro do onboard a experiência do cliente, a experiência do usuário lá, como que ele vai lidar com a sua empresa, com tudo que está acontecendo lá dentro. Só que, ao mesmo tempo, para a contabilidade é muito bom ter um onboard, porque você consegue estruturar o que é necessário para você prestar um serviço de qualidade. Sim. Você consegue entender o status do seu cliente, onde que ele está, onde que foi o erro, se tem algum erro. Então, você consegue prestar um serviço com um nível maior de qualidade, identificar oportunidades de upsell, e isso melhora para todos os lados o processo de prestação de serviço. Vanessa, meu pai foi contador, já contei, é contador, né? Claro, não morreu. Ele ainda é contador, só é aposentado. Mas antes de ser contador, ele trabalhava numa empresa de transporte. E ele tinha que contratar motorista de caminhão. Tinha que contratar um motorista de caminhão. E ele tinha que fazer o teste com o motorista no pátio de direção. Basicamente era assim. E olha que coisa interessante sobre onboard. Como é que você vai pegando coisas na vida e vai aprendendo e aperfeiçoando. Ele tinha feito vários testes com vários motoristas. O cara tirava o caminhãozão lá da pista, rodava, voltava, passava no cone, aquele trem todo, voltava e tal. O teste deles lá. Aí no final do dia, meu pai já cansado, teve um último teste com o cara. E meu pai, nós estamos falando de 30 anos atrás, pelo menos. Meu pai devia ter 20 e poucos anos. Meu pai tá com 60. O que aconteceu? Chegou o motorista para fazer o teste. Aí meu pai, pode subir no caminhão e tal. O motorista disse, não, posso fazer algumas coisas antes no caminhão? Pode. O motorista olhou o pneu, olhou a calibragem do pneu, olhou o amortecedor, olhou se tinha água não sei aonde, subiu, olhou algumas coisas dentro do caminhão. O cara fez todo um processo antes de entrar para dirigir. Meu pai olhou e falou assim, esse cara tem mais experiência que todo mundo que tá aqui. Não precisa nem dirigir, tá contratado. Por que eu tô falando isso? Porque o seu cliente, ele vai se sentir muito mais seguro. Ele já recebia as guias e as folhas de pagamento da outra contabilidade. Ele já recebia a documentação contábil. O que ele precisa nessa mudança de segurança? Ele precisa saber que ele tomou a decisão correta. Ele precisa saber que o motorista da contabilidade dele, ele sabe o que está fazendo. Então, ele precisa que o cara realmente observe o que ele ainda não tem. Ou o que ele tem, ou as dores que ele tem, nem sabe que ele tem. Então, quando eu falo olhar o pneu do caminhão, muitas vezes cara, você trouxe a documentação para cá, a gente entra para uma segunda fase do onboard. Vamos analisar cada ponto da sua empresa e ver como que cada ponto da sua empresa tá. Isso é um onboard. Então, como é que eu gosto de desenhar? Meu editor, vamos lá. Fase 1. Reunião inicial, kickoff, certo? Certo. Reunião inicial, a gente explicou tudo isso aqui. Eu tô anotado aqui de um onboard que a gente fez. A gente, inclusive, deixar aqui claro, você que tem uma empresa contábil, que quer que a gente estruture o seu processo de onboard e seu departamento de sucesso do cliente, a gente tem um programa aqui disso. Entre em contato com a gente desenha esse programa junto com vocês, estrutura isso tudo. Nós estamos passando só um overview do que é. Então, fase 1, por exemplo. Checklist de documentação. Então, qual que é a fase 1? A fase 1 é a reunião. A fase 2 é o checklist de documentação. Fase 1, reunião. Fase 2, checklist de documentação. Então, você vai pegar toda a documentação que você precisa solicitar a outra contabilidade, sempre reduzindo o esforço do cliente. Então, se você puder, você e a contabilidade, fazer essa migração sem o cliente sentir esse impacto, é melhor ainda. Então, solicite essa documentação para outra contabilidade. Fase 2. Exatamente. Nessa documentação, são as informações que você precisa pegar do seu cliente, das informações da contabilidade antiga e etc., para você começar a prestação de serviço. Ok. Como são documentos muito técnicos, transferência de responsabilidade, dados, informações mais sigilosas, acesso a certificado digital e algumas outras informações, é muito mais viável uma contabilidade solicitar para outra. Por quê? A responsabilidade é transferida diretamente, você não precisa colocar um intermediário no meio da situação. Ok.
Então, isso já facilita e diminui o esforço do seu cliente. Só que aí um ponto muito importante é que o seu cliente sempre precisa ficar ciente do que vai acontecer. Então, no dia tal, solicitei tais informações para a contabilidade antiga, pedi tais acessos. Sempre deixe ele ciente se você já tem, se não, quando você solicitou, para também ele perder essa sensação de estar perdido, de não saber o que está acontecendo, quais são os próximos passos. Legal. Lembrando que o processo de onboard, ele vai mudar de contabilidade para contabilidade, porque cada contabilidade tem seu processo interno de trabalho. Cada contabilidade tem seu sistema interno, cada contabilidade tem a sua organização com seus colaboradores internamente. Então, o que as empresas têm que pegar aqui desse nosso conteúdo é o seguinte: a gente quer mostrar o onboard, como eu disse no início, pelo olhar do cliente. Sim. Depois a gente pode até fazer um conteúdo falando desse onboard internamente na contabilidade. Para os departamentos Para que dentro dos departamentos, como é que passam. vai distribuir isso? Isso é bem legal também que a gente tem aqui. Só que eu quero falar da visão do cliente. Então, Sim. da visão do cliente, fez a reunião de kickoff, pediu a documentação na fase 2. A gente entra na fase 3. Essa fase 3 é uma fase que eu acredito que seja a mais importante de um onboard, que são as revisões fiscais, contábeis de departamento pessoal. Tá aí a grande oportunidade de fazer dinheiro, de conseguir fazer upsell em cima desse cliente. Por quê? Olha só que interessante. Você é uma empresa do Simples Nacional que mudou de contabilidade, por exemplo, foi para outra contabilidade por diversos motivos, não importa. Mudou de contabilidade, fez uma reunião, explicou prazos, processos, tudo que vai acontecer. Fase 2, solicitou a documentação mandou, você internamente espalhou para o seu time todo. Seu time está trabalhando nessa documentação. Você entra na fase 3, que é a revisão fiscal. Ótimo. Aqui a gente pode chamar essa área de diagnóstico. Você vai entender algum tempo para trás o que aconteceu, se está enquadrado no regime correto, se tem um anexo correto. A gente passou por uma situação que você lembra quando a gente trocou de contabilidade, tinha algumas contas de FGTS Eu antigas? lembro, tinha 2 chaves, 3 chaves. E a gente não sabia disso. O novo contador foi fazer esse diagnóstico e descobriu esses problemas Isso. para trás. E o que é muito bom nesse diagnóstico? Você pega esse diagnóstico, por exemplo, de revisão fiscal, você já faz um planejamento de qual que é o melhor regime tributário do cliente, que o cliente tem que entrar. Você já mostra para ele quanto que ele está pagando, quanto que ele vai pagar a menos ou talvez até a mais, porque ele está no regime desenquadrado, o regime errado. Então, é a sua primeira oportunidade de mostrar valor. O grande objetivo no final do onboard é você demonstrar esse primeiro valor. Por que eu te contratei? Tá aqui. Então, o primeiro valor é o seguinte: olha, seu departamento fiscal tá assim, a sua vida fiscal tá desse jeito. Você precisa fazer isso, isso e isso para você ou reduzir, ou pagar de forma correta, ou de repente parar de sonegar. Você tá sonegando sem necessidade. De repente, se você fizer da maneira correta, você nem precisa da sonegação. Então, é você mostrar para o cliente a parte fiscal, que eu acho que é uma grande oportunidade aí de fazer um Sim. upsell vamos mudar, por exemplo, do Simples Nacional para o lucro presumido, ou vamos mudar do Simples para o lucro real, ou você está com 3 CNPJ no lucro no Simples Nacional, deixando a empresa na mão de sogro, de esposa, de não sei o quê, perdendo o controle da sua empresa para continuar no Simples, de repente a gente fazer um trabalho aqui, você consegue ter uma empresa do lucro real que funciona, porque seu lucro é muito baixo. Então, essa terceira fase, que é a revisão fiscal, eu acho que é o ponto principal aonde que a empresa contábil consegue gerar valor e cobrar a mais por isso. Sabe qual que é um grande problema que eu vejo dentro das contabilidades? Elas são muito mecanizadas, muito engessadas. Então, por exemplo, nessa fase, onde ele tem uma oportunidade de fazer um upsell, de mostrar valor, mesmo que não faça um upsell, mas que mostre um valor para o cliente, muitas vezes essa contabilidade chega e fala assim, ó, acabei de analisar, você tem X de imposto para você pagar, toma a guia para você pagar. Ele não conversa, ele não mostra as possibilidades, ele não mostra os caminhos que podem ser seguidos. E isso faz muita Perfeito. diferença. Então, a gente pode deixar aqui para o contador uma dica. Não manda relatório no e-mail do cliente, apresenta para ele em reunião, faz uma call com o cliente, fala o seguinte: olha, preciso te mostrar sua parte fiscal, preciso te mostrar o que eu planejei para você. Então, por exemplo, você faz esse planejamento da parte fiscal, mostra para ele isso. Nós estamos na terceira, fase 3, né? Sim. Na fase 3, você faz as revisões. Então, você faz a revisão fiscal/tributária. Você pode fazer uma revisão, por exemplo, de departamento pessoal, onde você pode pegar, por exemplo, um advogado parceiro ou você mesmo e ver férias vencidas,
como é que estão os contratos de contrato de trabalho, não só olhar imposto, o que está vencido de FGTS e INSS, não, isso é fácil de olhar, mas olhar o seguinte, cara, como que está a sua operação de departamento pessoal, como estão as pessoas aí hoje, quais são os riscos trabalhistas que você tem na operação que você está, como é que a gente consegue diminuir isso, isso aí você entra num outro campo, onde que você consegue prestar diversos outros serviços, então, a parte contábil, por exemplo, cara, você nunca entregou um balanço, você não tem um balancete, você não tem uma DRE, você não tem um fluxo de Você não caixa. serve nem para, sabe nem para que serve você ter essa documentação em Exato. mãos. Então, aí também é uma outra oportunidade de você vender esse serviço, essa parte contábil para esse cliente. E no final, às vezes o cliente fica na cabeça, o contador fica na cabeça assim, eu vou vender certificado digital para ganhar um a mais, para ganhar R$ 50 a mais, para ganhar R$ 80 a mais, sendo que o bom do negócio está na mão dele, que é fazer essas revisões fiscais, de departamento pessoal, contábil, e ele não usa a contabilidade, as ferramentas contábeis a favor dele. E eu acho que nessa fase 3, onde que você estrutura as revisões fiscais, contábeis e tributáveis, e departamento pessoal, legalização. Por exemplo, uma O coisa que acontece. Robson Cavalcante, que até fez um podcast com a gente há um tempo atrás, ele postou um vídeo esses dias falando sobre essas possibilidades de Excel na demissão. Na demissão. E isso é uma coisa que a gente precisava da contabilidade, a contabilidade não tinha. Olha só que interessante. O que o Robson falou? Eu, por exemplo, a gente vai demitir um profissional aqui, o profissional tinha que voltar aqui para fazer uma rescisão. O Robson bolou um programa lá nas empresas contábeis lá, das franquias dele, que é o seguinte: cara, eu te cobro R$ 250 por funcionário para fazer isso por você. Eu faço a demissão por você aqui. É muito mais seguro para a empresa. Ótimo, paga R$ 250. Às vezes você vai ter 1, 2 demissões no mês, só vale a pena pagar mais. É um upsell bom para a empresa. Então, ele encontrou ali uma maneira de fazer upsell. Com base numa dor que ele identificou, né, organizando esse processo com o cliente. Exatamente. Então, essas entregas de valor é uma oportunidade de você mostrar valor e ainda cobrar mais do cliente. Então, revisão contábil, revisão fiscal, revisão societária. Por exemplo, aconteceu uma coisa com a gente aqui, que é o seguinte: a gente é muito grande aqui, o espaço, nós temos 600 metros quadrados aqui. E a gente fez uma alteração contratual, colocou como 600 metros quadrados, a prefeitura cobrou da gente em BH, existe uma taxa que eu não sei se tem no Brasil inteiro, que é TFLF, que é uma taxa de publicidade e engenho muito grande. Só que a gente aqui, nós somos várias empresas. Então, o que a contabilidade fez? Ela identificou que uma das nossas empresas, que funciona de fato somente numa sala, ela colocou ela redividiu o nosso local de acordo com onde que cada empresa ia funcionar do grupo. Resumindo, a gente, pelo menos em 50%, a gente diminui essa taxa. E cada empresa tem uma subcontratação aqui de uma sala. Então, ela organizou isso pra gente, a gente economizou muito. Ela não me cobrou a mais por isso, mas levou um puta valor a mais por isso. Sim. Na verdade, eu acho que eu paguei na alteração contratual de algumas alterações, eu paguei alguma coisa assim, mas eu nem lembro pra você ver que não me impactou. Então, é uma oportunidade dele fazer. Então, essa fase das revisões, ela é muito importante. Às vezes o contador fica muito focado é o que você falou, muito mecanizado vamos parametrizar fiscal, pessoal, não sei o quê. Só que não precisa às vezes disso. Tem que fazer, mas eu digo assim, para o cliente, ele precisa se sentir confortável com isso. E você pode acompanhar isso com o cliente numa planilha de Excel, num sistema seu que faz um processo de Um onboard. A gente usa aqui, o RP, nosso processo é o Pipe Run, né? a gente usa o Pipe Run. Que é muito bom, não sei se para contabilidade também poderia ser legal. Pode, ele é um CRM, na verdade, e então ele funciona tanto para o processo de vendas quanto para o processo de onboard. Isso. Importante, Vanessa, que em cada fase dessa, então vamos lá. Fase 1, reunião inicial, que a gente chama de reunião de kickoff. Solicitação de documentos. Fase 3, revisões fiscais, tributárias. Aí você pode dividir essa fase 3 em quantas fases você quiser. Você pode colocar uma para cada departamento, mas é muito importante que o seu cliente veja valor nisso. Isso. Se você chegar numa reunião essa fase do onboard, ela é uma fase onde ela precisa ser técnica, porque você precisa explicar conceitos, para quê, por quê. Só que ela precisa atrair a atenção do seu potencial cliente. Muitas vezes, o potencial cliente ele não quer saber quais os dados que vão estar no DRE. Ele quer saber o resultado final, o que ele vai precisar para tomar uma decisão. Então, você prestar essas informações para ele vai ser muito importante, mas informar para ele o que ele vai fazer com essas informações é muito mais. Então, mostrar, por exemplo, você fez uma revisão tributária. Mostrar o cálculo para ele, ok, mas mostrar o resultado final, o porquê, em que isso impacta, qual que é o resultado positivo ou negativo, vai acrescentar muito mais valor.
Então, essa também é uma fase de se encantar o seu cliente. Sim. E, Mostrar valor para o e cliente. esse é um ponto que muitas contabilidades também têm esse problema. Geralmente, as pessoas que atendem a contabilidade, elas são muito mais técnicas. Então, nesse ponto também pode entrar o papel de um CS, de alguém que realmente tenha um conhecimento, mas que agregue valor nesse conhecimento e não só passe a parte técnica. O que você, assim, eu vou tentar, eu entendi exatamente o que você falou. Eu vou tentar deixar essa frase, essa fala sua mais palpável para o contador. O profissional responsável por fazer essa ativação, esse onboarding, ele é o profissional que tem que ter a qualificação, as soft skills ali, as hard skills de um vendedor. Então ele tem que ser um vendedor, mas também tem que ter a parte técnica, contábil. Então esse cara de Exatamente. CS é o coração do negócio. Ele tem que tanto ser um bom vendedor, um cara comunicativo, um cara que consiga ter carisma para explicar, seja um bom professor ali no dia a dia, seja um vendedor realmente, mas um cara que seja extremamente técnico. Porque o cara do CS ali, do onboard, é o cara que vai tecnicamente bater ponta a ponta com a contabilidade. Certo? Exatamente, só que agregando valor a cada uma dessas fases. Agregando valor a cada uma dessas fases. Então, o cara pegou a fase 3 ali, a análise e as revisões todas fiscais, pessoais, tudo mais. Fez o diagnóstico, apresentou o diagnóstico para o cliente. Muito importante, este onboard, em qualquer empresa, ele é cobrado à parte. Por quê? Os primeiros 30 dias, com todas essas revisões, isso tem um custo. Isso tem um custo. Então, isso tem que ser muito bem vendido tem que ser muito bem explicado na venda, para quando chegar no onboard, essa operação se pagar. Eu tenho uma empresa contábil, eu preciso cobrar esse onboard? Se você não quiser, não. Você pode entregar esse onboard gratuito como uma forma apenas de encantar o cliente e pegar essas oportunidades e fazer de upsell. Eu gosto de cobrar o onboard. A gente cobra o onboard. O nosso onboard ele é cerca de 3 vezes o valor da mensalidade aqui, geralmente. Porque é onde o meu melhor time, os meus melhores profissionais, eles ficam dentro da empresa, estruturando tudo isso. Mas você pode fazer um onboard gratuito, não tem problema. Desde que seu cliente saiba se você cobrar o que está sendo entregue no onboard, o que vai ser entregue, quais são os entregáveis. Eu até deixei anotado aqui, que é muito importante, o seguinte, qual que é o benefício de cada fase desse onboard? Em que consiste, o nosso, pelo menos, ele é bem dividido nessa parte. Em que consiste cada fase, quem são os profissionais envolvidos, Como qual que é o fazemos? objetivo, como fazemos, qual o objetivo e qual que é o marco de sucesso do final. Boa. Cara, esse negócio de marco de sucesso é muito importante. Então é o seguinte, tá bom, vou passar minha contabilidade vou tirar da contabilidade do João lá e vou passar para vocês. Tá, você vai participar de um onboard aqui de 30 dias, de 60 dias, não importa. Qual que vai ser o benefício ao final desse onboard? O que você vai ter de entregável que você não teve até hoje? Quais são os pontos de valor de cada fase? Eu acho que aí, Vanessa, a gente consegue pensar numa empresa contábil que estrutura de fato uma proposta de valor. Aí a gente pensa numa empresa contábil que realmente presta um serviço de contabilidade consultiva. Exatamente. Não só tem na plaquinha lá esse nome. Perfeito, porque ser consultivo é isso. Porque o que a gente pega? O que é no dia a dia? Você sai de uma empresa de contabilidade que te manda guia de imposto para outra que te manda guia de imposto. Às vezes menor ou maior, mas não tem uma geração de valor em cima disso. O que a gente faz aqui é o quê? Como fazer uma empresa contábil ser uma empresa que gera valor? A gente tem dados que comprovam isso, que vender na sua base é muito melhor, mais rentável e gera muito mais resultados monetários do que você comprar um cliente novo. Um cliente novo é muito caro. Você colocar um cliente, você implementar esse cliente, treinar ele até ele entrar numa fase onde ele se paga e começa a gerar lucro para a empresa, é muito caro essa fase. Você tem uma base que tem um lifetime que é muito bom, mais de 1 ano, mais de 2 anos dentro da sua empresa, que entende o seu valor, que propaga a sua empresa, que se fizer uma pesquisa NPS, ele vai lembrar de você, ele vai te indicar para as pessoas. Tudo isso te ajuda a vender na sua base, a manter o cliente, a fidelizar isso, aumentar a sua lucratividade. Então, a gente sempre
A maioria dos nossos conteúdos a gente fala muito sobre venda, trazer cliente, comprar cliente, etc. Só que a gente esquece muito da porta dos fundos, que aí entra um novo cliente, entra um, sai 10, entra um, sai 10. E como que faz para essa porta dos fundos ser fechada? Cria um onboard, cria uma estrutura, cria marcos de sucesso para você manter a fidelidade desse cliente dentro da sua empresa. Ô, Vanessa, você foi muito feliz nessa sua colocação, sabe? Eu penso que qualquer empresa contábil tivesse um profissional, por exemplo, com a sua visão de negócio, talvez os clientes sairiam menos. Por quê? Antigamente, o lifetime, o que é o lifetime? É o tempo que esse cliente fica dando dinheiro para a contabilidade. Então, antigamente o cliente ficava 10 anos numa contabilidade, 15 anos numa contabilidade. Hoje essa realidade caiu de 15, 20 anos para 1 ano, 2 anos. Então, cada vez mais as empresas contábeis precisam entregar um valor maior para conseguir manter esse cliente, essa retenção de clientes. E na minha visão de negócio, eu acho que são dois fatores são primordiais para esse cliente ficar. É a estruturação de onboard e estruturação de sucesso do cliente. Se a empresa tiver estruturação de onboard, estruturação de departamento de sucesso do cliente, ela consegue manter esse cara 10 anos na base, cobrando muito cada vez mais. A gente vai fazer um vídeo sobre o sucesso do cliente para vocês também, tá? O próximo, talvez depois daqui, a gente já vai gravar como estruturar uma área de sucesso do cliente na contabilidade. A gente está até pensando, né, em criar um treinamento disso de CS para contabilidade, justamente porque eu acho que é muito carente hoje no mercado contábil isso ainda. Para pensar o seguinte: você tem hoje a tecnologia que apoia a empresa contábil em absolutamente tudo. Você tem os melhores profissionais dentro da contabilidade trabalhando, departamento pessoal, fiscal, contábil. Por que que mesmo com tudo isso, o seu cliente ainda sai de uma contabilidade e vai para outra? Falta de segurança na informação, falta de visão de negócio da empresa, de negócio da empresa contábil que não olha para esse cliente. Então, todos esses problemas é resolvido com o onboard, com o sucesso do cliente. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui com uma apresentação que a gente estruturou um processo para um cliente. Esse processo de onboard para o cliente, é uma empresa de São Paulo, é uma empresa que trabalha só com lucro real. E a gente estruturou esse processo de onboard dele e dividiu em 5 fases. As fases desse cliente são diferentes das nossas fases. Porque foi uma imersão que a gente fez de 3 meses dentro dessa empresa, estruturou tudo. A fase 1 dele é a análise e revisão fiscal dos últimos 5 anos, a parametrização dos sistemas ali de CNDs, gerenciais, etc. A fase 3 é a parametrização de classificação de status bancários. A fase 4 é a fase só da parte de perícia contábil mesmo, perícia e auditoria contábil nas contas da empresa. E a fase 5 é a parametrização de folha de pagamento, que só pega empresa com mais de 200, 300 funcionários. Então o negócio é muito complexo. Mas só para você ter uma ideia, uma dinâmica. Esse cliente cobra de honorários contábeis cerca de 8 a 10 mil reais por mês desse potencial, desses clientes. A gente estruturou um onboard de 5 fases. Cada fase de 5 mil reais. Então, a gente teve um onboard de 25 mil quando esse cara entra. E ele fechou, acho que 700 mil reais de onboard dos 2 meses atrás. Porque estruturou um onboard e cobrou o onboard. As empresas estão prontas para pagar esse onboard de 25 mil. Elas veem valor no onboard. É muito mais atrativo você contratar uma contabilidade que vai o seu primeiro mês vai ser um pouco mais caro, mas a pessoa vai te entregar toda a parametrização, todos os sistemas, todas as ferramentas, todas as análises, todo o seu diagnóstico em mãos e com base nisso começa a trabalhar, do que alguém do que pagar uma mensalidade um pouco mais baixa, só que no terceiro mês você vai precisar contratar um funcionário, você tem que pedir para ele de novo qual a documentação. No quinto mês você vai precisar demitir um funcionário, você tem que perguntar para ele como que funciona isso. Então, as empresas realmente elas estão prontas, só que não tem isso no mercado de uma maneira tão visível. Não tem o valor que é necessário o onboard. Legal. E você consegue vender muito melhor. E lembrando, eu dei um exemplo aqui de uma empresa que trabalha para grandes contas. Só que o onboard que a gente estrutura aqui é para empresa contábil que trabalha com cliente do Simples Nacional que paga R$ 600 de honorário.
Não importa, a gente não está falando só de mega empresa, não. O onboard serve para qualquer tipo de empresa. Para você que tem um MEI e que vai levar o MEI para sua base, você tem que ter um onboard desse MEI. Sim. Que sejam onboards diferentes? Pode ser. Que sejam onboards com é, é, diferentes situações? Pode ser. Só que o onboard ele serve para todo mundo. Então, eu vou deixar aqui assim, um recado. Vamos fazer um desfecho desse. Você tem algo a acrescentar desse onboard? Eu acho que só para finalizar a parte do onboard, você precisa primeiro reunião inicial, pegar a documentação, fazer seu diagnóstico, passar tudo isso para o cliente, definir os marcos de sucesso e levar esse cliente para o ongoing. Que aí ele Perfeito. sai do onboard, Legal. termina a primeira fase inicial e vai Legal. para o ongoing. Legal. E aí, nesse ongoing, ele também precisa de acompanhamento, Tem água. de reuniões, ele também precisa de gerar, de saber os prazos, quando que vai ser entregue, como que vai funcionar cada fase. Então, sempre deixa claro para o cliente onde que ele está, quais são os próximos passos e qual a próxima fase que ele vai alcançar. O profissional que faz esse onboard, ele tem que ser um profissional focado em fazer essa ativação dos clientes. Porque ele tem que ativar o cliente tanto internamente em cada setor, quanto deixar o cliente ativo com a contabilidade. Ao final desse onboard, tem que ter uma apresentação e uma finalização desse onboard com o cliente. Olha, cliente, empresa X, empresa tal, seu onboard finalizou. Olha tudo que nós fizemos para você. Olha o que nós integramos. Aí, talvez aconteça o primeiro NPS, que é o que é o NPS? É uma pesquisa de satisfação. O que você achou desse primeiro mês aqui? Foi válido? Valeu você ter trocado de contabilidade? Você viu valor em mim? Qual o valor que você mais viu, que você mais gostou nesse onboard? E deixa o cliente falar. Deixa o cliente falar assim, cara, sinceramente, choveu no molhado para mim, não adiantou nada. Aí você tem que, opa, por que não adiantou? O que você esperava que eu não fiz? Ou, cara, isso aqui você mudou minha visão da empresa, eu não tinha essa visão. Como eu sinto que eu não tinha nem contabilidade antes, você, opa, então o que mais te gerou valor nisso? Me mostra. Que aí você pega, esse onboard, ele é um organismo vivo. A gente sempre muda de acordo com a intenção do cliente. Sim. Então, a gente, por exemplo, já teve um onboard aqui enorme, com muita coisa que o cliente não via valor. Aí você começa a tirar, entender o que você consegue trazer valor para o onboard desse cliente e o que você consegue. Algumas coisas você não consegue tirar nunca, que é a espinha dorsal da parada. Revisão fiscal, tributária, análise, você não consegue tirar. Mas tem muita coisinha, muita maquiagem, muita coisinha legal que você consegue colocar ali no onboard, para o cara falar, pô, cara, que legal. Por exemplo, eu vi uma empresa de contabilidade. No onboard dela, na revisão de departamento pessoal, ela colocou que ela tinha um parceiro que fazia uma análise de clima organizacional na empresa. Assim, eu achei interessante. Assim, pô, que legal, que legal. É uma coisa interessante. É uma oportunidade de fazer uma vez de upsell, de vender para um parceiro. Então, vai depender de cliente para cliente, mas num contexto geral, tem essa finalização do onboard, passa o bastão para o ongoing, certo? Correto. Só complementando isso que você falou sobre acrescentar valor, a gente teve uma fase também aqui, novamente falando como cliente, que toda vez que a gente precisava fazer uma contratação, o funcionário fazia o exame admissional, a gente pagava por fora para ele fazer esse exame admissional, ele vinha, trazia tudo, enfim. E aí uma contabilidade veio e falou assim, por que vocês não contratam uma empresa especializada em medicina do trabalho? A gente entrou em contato, contratou essa empresa, todos os nossos exames admissionais e demissionais, a gente já está incluso num plano mensal, exames periódicos já estão inclusos, então isso facilitou muito a nossa vida aqui internamente. Muito. Aí foi o que a gente falou do Uber lá atrás, é reduzir esforço. Houve a redução de esforço, certo? Correto. E aí, agora, para chegar à parte do ongoing, então, primeira parte, sempre deixa o seu cliente ciente de onde que ele está, onde que ele vai chegar e qual o caminho que ele vai percorrer para chegar até lá. Então, o seu onboard ele precisa ser baseado nisso. Terminou o seu onboard, terminou a fase de estruturação, você vai entrar na parte de fazer folha de pagamento, emitir guias e etc. Ok. Só que passa isso para o seu cliente de uma maneira atrativa. Receber guia, receber imposto, receber isso é muito chato. Todo mês. Almir, quantas guias de imposto que você paga por mês? Nossa, eu nem sei. E quando a contabilidade me manda mensagem é para mandar conta para pagar.
Então é E horrível. é uma relação que embasa muito aquela máxima de o contador é um mal necessário. E mais, é uma frase que eu falo sempre com vocês aqui. Não mate, como é que é? Não mate O não mensageiro. mate o mensageiro. O contador, ele é o mensageiro da má notícia. Então, como fazer o mensageiro da má notícia virar o mensageiro da boa notícia? Não dando só má notícia. Não dando só má notícia. Então, exatamente. E como que a gente não dá só má notícia? Entendendo que mandar guias para o cliente, qualquer empresa contábil faz. Mas criar um processo de onboard, ongoing, né, um departamento de sucesso do cliente, aonde você visa... Porque o sucesso para o cliente, ele é subjetivo. O que é sucesso para você? O que é sucesso para mim é diferente. Talvez sucesso para o seu cliente seja, cara, eu quero pagar minha guia de imposto sem TBO nenhum. Ok. Talvez para um cliente seja, eu quero pagar menos imposto. Talvez para um cliente que quer ter fluxo de caixa. Cada cliente vai ter o seu sucesso. Então, perguntar para o cliente o que é sucesso para ele e desenvolver o seu onboard, deixar ele um organismo vivo, tanto de CS, tanto para onboard, para conseguir atingir o sucesso daquele cliente, que é o ideal. É por isso que a gente volta numa empresa que tem que ter DNA. A sua empresa é especialista em quê? É redução de impostos? Então, não. Se a sua empresa é especialista em redução de impostos, e você traz um cliente para a base que não está interessado em redução de impostos, ele quer uma outra coisa, porque nem sempre o cara quer reduzir imposto, porque às vezes o cara quer pagar muito imposto para ter muito crédito, para poder pegar dinheiro emprestado. Então, Ou às vezes não tem nem essa possibilidade, ele já está no regime correto, ele já está pagando imposto de acordo com o que ele recebe, qual o faturamento dele, não tem o que fazer. no final, o seu departamento de onboard de CS ele só vai funcionar mesmo se seu time vender para a persona certa. Uma coisa que eu sempre falava com os clientes, e que faz muito sentido nessa parte de onboard, é o valor que o seu cliente vai ver em você. Por exemplo, você vai vender o serviço de abertura de empresa. Se eu chegar para você e falar assim, Almi, eu cobro R$700 para abrir sua empresa. Aí a empresa ali do lado cobra 699, você vai fechar com ele, porque 699 é melhor. Não, é 700, exatamente. Agora, se eu chegar para você e falar assim, Almi, você abriu uma empresa, você precisa de um contrato social, registro na junta comercial, você precisa de um CPF para você fazer um SNPJ, um SNPJ para você assinar seus documentos, você precisa de tudo isso e eu te entrego tudo isso pronto, na sua mão por R$700. O serviço não mudou. Você vai fazer isso de qualquer forma, só que você acrescentou para o seu cliente o valor. O onboard é realmente isso, é você organizar o que seu cliente contratou e como que você vai entregar para ele. E esse onboard é legal explicar também que ele pode. Eu gosto de fazer o onboard na recorrência. Então, toda vez que tem um cliente recorrente, eu crio um onboard dele, mas o onboard pode ser para abertura de empresa, o onboard pode ser para somente um contrato de revisão fiscal. O onboard são oportunidades, é um processo que você faz com o cliente, onde você ativa esse cliente e leva esse cliente para dentro de casa. Só que esse onboard ele pode ser feito para qualquer serviço que você vender. A gente criou o nosso onboard aqui da seguinte forma. A gente fez um onboard master, que é o nosso onboard de metodologia. Só que, por exemplo, se o cliente quiser contratar apenas uma consultoria de SEO, uma parte desse onboard se adequa somente à consultoria de SEO. Então, o nosso onboard principal é quando o cliente contrata a metodologia completa, a nossa metodologia de alavancagem de negócios contábeis. Porém, se ele quiser contratar algum outro serviço, a gente consegue desencaixar uma pecinha da nossa onboard principal e utilizar no onboard dele. Então, isso mantém todos os nossos serviços, tudo isso bem organizado. Vanessa, eu vou te falar, dos processos que a gente desenvolveu, tanto para a gente quanto de cliente nós de onboard de sucesso do cliente, eu acredito verdadeiramente que assim, a gente faz muito conteúdo sobre venda. A gente faz muito conteúdo sobre tem que vender, marketing, isso tem que trazer o cliente. Só que o modelo de negócio mais inteligente que a gente já montou para todo mundo aqui é esse modelo de onboard sucesso do cliente, porque isso não tem, as empresas contábeis, elas não têm essa visão, os grandes contadores que estão no palco aí falando sobre isso, eles não têm uma visão de tecnologia que a gente tem. Por quê? Você pega um contador desse que é famoso aí, ele é muito bom contador, ele tem talvez um processo de onboard legal, mas é um onboard focado, é um contador vendo um processo contábil
para um cliente de contabilidade. Tudo é contabilidade, contabilidade, contabilidade. Ele tem uma visão de dentro da contabilidade, não do cliente final. A gente não. A gente tem uma visão de customer mesmo, uma visão de cliente. E a gente, por ser de tecnologia, a gente conseguir trazer esse cliente para o centro e desenvolver essa jornada que seja mais inteligente. Como, por exemplo, a Contabilizei fez. Ela desenvolveu um formato para atender o cliente e não a contabilidade. Sim. Tanto é que tem 10 mil clientes. Tem outras empresas muito boas que fazem isso, que colocam esse cliente no centro. Então, é isso que eu acho que a gente tentou aqui trazer de uma forma muito superficial nesse podcast, mas eu acredito que tem ficado interessante sobre esse onboard na contabilidade. Então, eu queria deixar um recado aqui. Deixar para minha câmera aqui, para você que tem uma empresa contábil, que atua aí com pequenas e médias empresas, até grandes empresas. Grandes empresas a gente entra num processo um pouco diferente desse onboard. Você quer estruturar essa área de onboard, saber qual profissional da sua empresa você aloca para esse onboard, saber exatamente como que funciona para ter esse onboard dentro da sua empresa, criar essa estrutura de onboard, esse departamento de onboard na sua empresa. A gente tem um programa aqui exclusivo para isso, a gente tem uma metodologia nossa para isso, a gente também está lançando aí um treinamento 100% focado nessa questão de estruturação de onboard. A gente vai deixar aqui em algum local aqui um link de um diagnóstico gratuito, onde a gente vai entrar dentro dessa estrutura de onboard, conhecer, te falar pontos de melhorias, isso aí é gratuito. E a gente tenta junto criar um onboard que seja realmente um diferencial para o seu negócio, seja um diferencial de valor, onde você consiga ser muito mais consultivo, mas não só falar que é consultivo, realmente ter processo de trabalho. Isso vai muito. Eu tinha fechado aqui na empresa uma empresa que ia me entregar um jurídico estruturado aqui para a empresa. Uhum. O advogado ficou comigo um mês e ele passou tanta vergonha que ele mesmo pediu para sair, porque ele não tem um processo de onboard estruturado, ele não tem entregáveis, ele não tem quais datas são os entregáveis, ele não tem por que me entrega em cada fase, ele não me perguntou o que é sucesso para mim, ele não desenvolveu uma metodologia comigo. E aí ele perdeu um contrato comigo de R$2.000 por mês. Eu não quero que isso aconteça na sua empresa. Se você tem uma empresa contábil que vende recorrência, você precisa estruturar esse onboard. Então, este conteúdo é para te convidar para o nosso programa de estruturação desse processo de onboard. A Vanessa é craque especialista nisso, provavelmente é ela quem dá lá os treinamentos. E o nosso próximo conteúdo vai ser como estruturar a área de sucesso do cliente na contabilidade. Que é quando você pega essa passagem de bastão, né? Que a gente chama de handoff, você pega essa passagem de bastão, passa para o time de CS, o time de CS toca com esse cliente daí, certo? Exatamente. As pessoas responsáveis por ativar o cliente e por garantir o sucesso do cliente, a experiência do cliente dentro das empresas, elas precisam ter foco nisso, elas precisam ter expertise nisso, conhecer um pouco de cada área, mas conhecer também sobre como encantar o cliente. Então, a gente vai bater um papo bem importante sobre isso no nosso próximo conteúdo. Legal. Pessoal, então, deixar nada do meio aqui. Meus amigos, foi mais um conteúdo, esse sobre onboard na contabilidade. Eu adorei fazer esse conteúdo, eu achei que foi um conteúdo de muito valor. Espero que vocês tenham gostado. Te agradecer, Vanessa, mais uma vez. Nós já vamos emendar um próximo aqui sobre o sucesso do cliente, né? Porque eu acho que é melhor dividir para não confundir. Exatamente. Certo? Então, pessoal, muito obrigado. Até o próximo conteúdo. Obrigada aí pela companhia. E deixa aqui embaixo nos comentários se você quer saber mais de algum outro assunto, que a gente aborde outros conteúdos aqui. E não esquece de curtir e compartilhar também, não. Até a próxima.